95º encontro. Putz, grilo, faltam só 5. Talvez a gente, nas próximas semanas, vão ter que pular um diazinho para poder conciliar o 100º bate-papo, que será pessoal e mais produzido, né? Para poder casar, como está acontecendo hoje, com a presença confirmada dos nossos 5 participantes. Bom, até hoje, nos últimos programas, né? Vale lembrar que a gente começou esse nosso encontro porque, por conta da pandemia, esse encontro não podia ser presencial. Então, vamos fazer por Zoom e assim a gente veio fazendo. Ao longo do caminho, o meu xará que se juntou a gente e nós tínhamos uma tradição aqui que, graças a Deus, vamos quebrar a partir de agora, que era começar todo o nosso bate-papo com o Vitor nos atualizando sobre os números do Covid, né? Covid ficou para trás, é passado, graças a Deus, pelo menos por essas bandas de cá, ainda que na China a gente tem um rabicho, mas já não ocupa mais no noticiário o mesmo espaço de antes. O que ocupa o noticiário, cada dia mais, é o nosso processo eleitoral. E o Marcelo Guterman, cartesiano que vem fazendo aí um compilado das pesquisas. Então, a partir de agora, nós vamos começar os nossos bate-papos sempre com o meu xará, fazendo um resumo aí e dando para nós o mapa da mina, o que ele está percebendo. Ô, xará, o gato começou a subir no telhado, é impressão minha? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Espera aí, deixa eu colocar aqui para compartilhar. Vai lá, xará. Vamos lá. Cadê aqui? Cadê você? Tá aqui. Vamos lá, eu publiquei isso aqui no Facebook essa semana e já complementei com essa última pesquisa do IPESP, né, que saiu hoje. A tese aqui era para mostrar que a terceira via, por enquanto, não faz muito sentido, né, porque qual é a tese da terceira via? Se você juntar todos os candidatos da terceira via, num só, agregar os votos, você consegue uma vaga no segundo turno. E o que a gente vê nas pesquisas, pelo menos por enquanto, é que isso não é verdade, né? Essa linha azul aqui é o Lula, a linha laranja é o Bolsonaro, e a linha verde é a soma de todas as intenções de voto dos candidatos da terceira via, o que não são os dois da ponta. Né? Posso fazer uma sonoplastia? Você pode. O fato é que, bom, primeiro, deixa eu dar alguns disclaimers aqui importantes. Primeiro, essa intenção de voto estimulada, então não tem a desculpa de que, eu esqueci que tal candidato existe, então está lá na lista. Segundo, nós estamos ainda em abril, parece perto, mas é longe da eleição ainda, então a campanha é importante. Só lembrando, estava lembrando agora, 2010, a Dilma foi empatar com o Serra em julho, né? Então, tem chão ainda pela frente, tem campanha, e essa campanha vai pegar fogo. O Lula está recolhido, né? Então, quer dizer, recolhido e falando bobagem, né? Mas recolhido, então, talvez quando ele se mostrar, pode ser pior, pode ser melhor, a gente não sabe. O fato é que a terceira via, né, que era o foco desse levantamento, e aqui são todas as pesquisas, independentemente do instituto, até o Vitor levantou a bola aqui, que não faria sentido ligar com pontos, porque afinal não são comparáveis entre si, né? Mas eu só queria mostrar que, independentemente do instituto, a soma da terceira via sempre fica abaixo do Bolsonaro, né? Mesmo com qualquer metodologia. E eu queria chamar a atenção para esse último ponto aqui, que é o de hoje, né? Sem o Moro. Então, o que aconteceu sem o Moro é que o Bolsonaro e os indecisos ganharam pontos. O Lula não ganhou nenhum ponto do Moro, que parece lógico, né? E os candidatos da terceira via, poucos ganharam os votos do Moro. Quer dizer, isso aqui só confirma o ponto de que, mesmo que nós tivéssemos
essa linha verde acima do Bolsonaro, seria muito difícil um candidato da terceira via ir ao segundo turno, porque isso significaria, a hipótese é, quem não vota num candidato da terceira via, vota num outro candidato da terceira via. Estão prometendo, né, agora em 18 de maio, União Brasil, MDB, PSDB, apresentarem um candidato único. E a questão é, bom, ok, os eleitores daqueles que desistirem vão votar nesse candidato único ou vão migrar para um dos dois da ponta? Né? E sem contar o Ciro, né? Que o Ciro está nessa linha verde aqui também. Então, assim, ok, nós estamos distantes da eleição, mas eu vejo aqui um quadro consolidado. Acho muito difícil a gente sair desse Bolsonaro versus Lula aqui. A não ser que, sei lá, um dos dois desista no meio do caminho, ou seja desistido, né, de alguma maneira. Mas, tirando isso, se eles forem até o fim, é entre os dois a eleição. E aí, Vitão, dado que o nosso xará nos descreve, tá com mais medo de pagar o almoço? Eu preciso fazer aqui uma observação, né? Olha só, eu já fiz um head, tá? Almocei, eu apostei com um amigo Prudente. petista, o contrário. Tá, Então, assim, tô neutro. prudente da sua parte. Agora, a aposta é que o Lula vai desistir, não é que o Lula vai ganhar, certo? Certo. A aposta é aquela que vocês quiserem perder. Não, A única coisa não. que eu vou anunciar aqui, né? Eu, no momento de fraqueza, de extrema generosidade, eu havia me proposto, né, a aceitar que vocês todos se juntassem no mesmo dia e dividissem a conta e me pagassem um almoço. Aquele foi um momento de fraqueza meu, tá? Na verdade, isso não vai acontecer. A gente pode até se reunir, mas iremos nos reunir pelo menos 4 vezes, porque cada um vai me pagar um almoço. Né? Então, aquele momento de generosidade, aquele arrobo meu, afinal de contas, são meus brothers, né? Falei, não, tudo bem, a gente se reúne, vocês juntam ali, não vai Se rolar. se for o caso de pagar, pagarei com gosto. É? Eu também, nossa. Tá bom, não, é Mas só qual que é a esperar. aposta que eu nem sei? É só esperar. A conversinha mole. Eu vou ganhar outro, né? Qual que é a só aposta que eu nem Retaguarda, porque sei? eu já fiz o head. É O só head já- esperar. A aposta Vocês é que o Lula vai perceberam- desistir. É só esperar. Vocês perceberam que a conversinha mole já começou. A sementinha já foi plantada. Pode escrever o que eu estou te falando. O Lula, ele não, sentindo que irá perder, Como assim? ele O que não quer dizer levará. isso? Ele falou alguma coisa? O que ele falou? Eu não entendi. Depois, tem postagem no Twitter lá, depois do Lula, que eu tô me sentindo cansado e tal. Vai ficar dodói. Esperem em verão. Olha só. E aí, Vitor, qual é a sua impressão? Não, já está definido. Sempre esteve definido, tá? Porque você tem duas situações aqui. Primeiro que o incumbente, no caso, quem está exercendo o cargo executivo, ele ganha, ele se reelege em 2/3 dos pleitos. 2/3, tá? Eu não estou falando de presidente, estou falando de presidente, governador, prefeito. O cara se reelege em 2/3, histórico de centenas e centenas de eleições brasileiras. Então, em 2/3 ele se reelege. Dizer que assim, ele vai para o segundo turno em praticamente 90 e poucos por cento das ocasiões. Então, assim, Marcelo Crivella foi para o segundo turno, ele era o prefeito de capital mais mal avaliado do país, um dos mais mal avaliados, foi para o segundo turno. Então, Bolsonaro no segundo turno está dado, se ele for candidato, está dado. Não vai sair de lá. Ele precisa ser um presidente assim com a popularidade de Dilma na véspera do impeachment, para de repente não ir para o segundo turno. E mesmo assim, digo, Crivella foi para o segundo turno. No outro lado, o Lula, essa entidade ex-presidiária, ele tem um grande recall, é um cara que tem um eleitorado da cadeia, colocou um poste no segundo turno. Então, assim, dizer que o Lula não seria capaz de segundo turno é uma loucura. Haja vista, inclusive, a memória curta aí de muitos brasileiros e tudo mais. Então, sim, vamos falar. Esses dois estão no segundo turno. Eu acho que, infelizmente, até gostaria que houvesse uma terceira via competitiva, não existe. A menos que um dos dois não seja candidato por alguma razão. Aí sim você abre um flanco para prosperar uma novidade.
Se isso não acontecer, está dado. Vai ser o Bolsonaro, aliás, é mais certo que ele vá para o segundo turno do que qualquer outro, porque é uma estatística. 90 e poucos % dos incumbentes, quando candidatos à reeleição, vão para o segundo turno, e 2/3 ganham. Então, assim, em condições normais, ele é um favorito. Aí que a gente pegou aqui uma pandemia, não são condições tão normais, mas assim, imaginar que estaria fora do segundo turno, que a terceira via chegar, tirar a voto dele, é muito, não dá. Eu acho que essa questão só prospera se acontecer o imponderável aí e um dos dois não for candidato. E mesmo assim, o Lula não sendo candidato, ele tem esse potencial de colocar um poste lá, pode colocar um cachorrinho, um gatinho, ele coloca o cara no segundo turno, já fez isso da cadeia. Fora da cadeia, é difícil imaginar que não tem esse potencial mesmo não sendo candidato. Então, eu acho que o cenário está, a não ser que haja um imponderável da Silva aí, o cenário está definido. Então quer dizer que essa regra é tão forte que vale até para o Bolsonaro, né? Porque cá para nós, o Bolsonaro tem um adversário e tanto que é ele mesmo, né? O problema do Bolsonaro é a avaliação negativa do governo dele, né? Mas que está começando a mudar, né? Mas Ou não? eu acho que esse Na margem, sim. O desafio dele para ganhar o segundo turno. Isso. Para chegar ao segundo turno, concordo. Para ganhar o segundo turno, ele tem um problema. Melhorando um pouco na margem, sim. Mas é que está longe ainda, né? Sim, tudo bem, mas eu acho que a semente da melhora da avaliação do governo está na melhora registrada pelo Datafolha da avaliação do conduta do governo na pandemia. Né? Eu acho que isso aí é um prenúncio da conta geral. Né? Porque se até o Datafolha está achando, como o pessoal brinca, né? É sinal que parece que está tendo uma percepção. Ô, Rodrigão, e aí? Bom, nosso xará aí vai começar a fazer esse resumo para a gente aí das eleições. Como é que você vê aí esse último report aí? Eu perguntei para ele ali provocantemente se o gatinho começou a subir no telhado. Eu acho que sim. E aí? É difícil um prognóstico bem preciso, mas o que eu estou achando? Eu estou achando que às vezes, com a exposição maior que o Lula necessariamente vai ter, ele vai ser mais alvo de críticas. O caso do Bolsonaro, o que eu acho? Eu acho que ele já apanhou durante esses 3 anos e pouco, ele apanhou ininterruptamente. Então, a grande pergunta é como é que ele não caiu mais, né? Apesar de ter sido massacrado, até por mérito próprio, eu diria, né? Ele tem um mérito nisso, de ter sido massacrado ao longo de todos esses anos. E mesmo assim, ele ainda é um candidato viável para o segundo turno. Esse é porque é do governo, não é porque é do governo, mas também assim, quase 100% da imprensa contra o Bolsonaro, massacrar a grande imprensa, né, a imprensa mais influente massacrando ele, e ainda assim ele é um candidato forte. Esse ano a economia pode melhorar um pouco, e ele pode ter dividendos com isso. De novo, né, já foi falado aqui, concordo, ele é o maior inimigo de si próprio, né? Então, assim, eu vejo duas coisas, ele não cai mais, o Bolsonaro não cai mais, e o Lula só cai. O que vai decidir isso, eu acho, vai ser uma disputa apertada, mas no fim das contas, os dois vão para o segundo turno, e aí eu não sei exatamente o que vai acontecer, mas eu acho que muita coisa que o Lula fez vai ser relembrada, inclusive porque o Bolsonaro agora vai ter tempo de televisão e ele, né, ele não é tão... Ele vai ter condições de expor melhor o que foi feito no governo dele e o que foi feito no governo Lula. Eu acho que ele só tem vantagens nesse aspecto. O Lula eu não vejo muita vantagem, é mais do mesmo. Eu até estava pensando hoje, o discurso do Lula, inclusive ele falou do aborto hoje, não sei, né? Não sei se foi hoje, foi ontem. O discurso do Lula é um discurso de esquerda,
anticonservador, progressista, portanto. É um discurso extremamente arriscado, do meu ponto de vista. Eu acho que ele é arriscado ele falar isso, porque a população, de modo geral, ainda é conservadora, né? Então, é um discurso para as bases. Eu não sei se ele vai mudar ou não esse discurso, pode ser que mude. E isso vai. E o que é mais interessante é que quem está observando isso é um discurso que é bem consistente com o plano, com a ideia do que o PT é. Então, gente do céu, o que ele está dizendo, o que ele tem dito, é o que o PT vai fazer. É exatamente o que o PT vai fazer, daí para pior. E eu acho que é um risco, né? Então, não sei o que ele pensou, já que é para ir para os finalmente, né? A última eleição dele e tudo mais, vamos com tudo. Se der, é porque o povo quis, se não der, é porque não era para ser. Então, assim, eu acho que o Lula tem uma grande chance de despencar até. Só queria fazer uma observação. Ele está se soltando, está falando mais agora e está falando muita bobagem. Enquanto ele Exatamente. estava recluso, você não ouvia muito ele falar. Só porque ele Agora, mandou o pessoal ir na casa dos deputados, afrontar a Por família, exemplo, filho por do... exemplo, mas assim, é uma bobagem atrás da outra, é impressionante. uma Assim, usina, uma produção incessante. Falou hoje do aborto que, falar do aborto quer ganhar o eleitor evangélico, enfim, ele está dando muito, muito mole, né? Que bom, né? Ele que mostre realmente o que ele é, porque eu acho que ele vai dar muitas alternativas de ser alvejado aí, com tanta bobagem que fala. E não sei se vocês chegaram a ver o vídeo dele falando com o pessoal da CUT, sempre com amigos, né? Sempre aquela plateia pequena, mas não é nem fração do que já foi. O nosso amigo Márcio escreveu um texto sobre exato. isso, né, falando da linguagem corporal do Lula, da sua eloquência, da sua força, e realmente parece terminado. O Cleveland, fazer Bem, antes de passar para o Cleveland, deixa eu deixar a bola quicando para o Cleveland. Cláudio Galípolo, é o assessor econômico quase oficial do Lula, da campanha do PT. Gabriel. Foi ele que escreveu o artigo sobre o SUR, a moeda única sul-americana. Que eu apelidei de merda, né? Isso. Que é moeda internacional dos Estados Republicanos Democráticos Americanos. Se você juntar tudo que está sendo dito, por exemplo, esse artigo, juntar o que o Lula está falando, as declarações que está fazendo, vamos voltar com o imposto sindical, vamos refazer a reforma trabalhista, tudo mais, o quadro é assustador. Ninguém está se assustando, mas o quadro é assustador. O que eles vão fazer é tudo que eles não fizeram nos últimos 13 anos, eles vão fazer nos 13 anos que estiveram no poder, eles vão fazer rapidamente. Porque, assim, ou faz rapidamente, ou já era. Então, assim, é assustador. Tem documento oficial do PT, é só entrar lá no site do PT, fazendo um mea-culpa sobre aquilo que eles deveriam ter feito e não fizeram. Por exemplo, controle social da mídia, né? Reformar as Forças Armadas, colocando mais patriotas. Mas eu queria fazer uma perguntinha para o Cleveland aqui, que eu não quero que soe como provocação, coincidentemente, calhou com ele. Cle, o Lula fez um discurso assim que eu fico imaginando, deve ter muita gente chocada em Brasília hoje, porque depois que o Bolsonaro foi eleito, assim, as pessoas ficaram muito sensíveis, temerosas contra a democracia e tal. E o Lula fez um discurso aí sugerindo que as pessoas não precisam ir para Brasília, vai na casa do deputado lá, afronta a família dele, os filhos, uma coisa assim bem tranquila, né? Que eu imagino que a repercussão que vai ter na mídia hoje, as pessoas vão ficar todas loucas, né? O Eduardo Bolsonaro, a gente pode até falar disso depois, fez uma tremenda grosseria, uma postagem grotesca sobre a tortura da Miriam Leitão. Fico imaginando, e gerou a reação que gerou. Imagina o Lula mandando as pessoas irem na casa da família dos deputados. E assim, em relação a esse quadro eleitoral que o Guterman apontou, e essas falas do Lula, você acha assim que dá para o eleitor
se colocar numa posição de neutralidade? Você acha que tem mesmo uma simetria entre os dois extremos? Calhou de ser com você, não estou fazendo nenhuma alusão a nenhuma posição pessoal nem nada, é uma coisa genérica. Quando você falou colocar numa posição D, eu já fiquei preocupado, mas pode Essa ser mente uma, poluída, viu? pode ser uma posição D ir para o aeroporto, por exemplo, algo do tipo. Mas falando sério, Marcelo. Para quem não pode ir para o aeroporto, cabe Falando- nojinho ou tem dois lados claros aí de que a gente quer ou não para o Brasil? Falando sério, eu vou falar do Lula porque é o que eu tenho dito assim desde 2002, 2003, quando ele ganhou a eleição. Eu lembro até hoje que estava numa mesa de um bar com os colegas meus, eu falei, vai ser o governo mais corrupto que a gente já teve na história. A pessoa fala, não, absurdo, não sei o que, isso, aquilo, dito e feito, tá aí, a gente tem um histórico enorme de corrupção, assim, um tsunami de corrupção, para falar o mínimo. Sob o ponto de vista de democracia, o Lula nunca foi um cara muito democrático, né? A gente sabe disso, quem é de São Paulo conhece muito bem como foi a atuação dele no sindicalismo aqui do ABC. Quem conhece um pouco sabe o que ele faz dentro do partido. Quem conhece o cara e vai lembrar que ele queria mandar jornalista embora do país, controle social da mídia e uma série de outros fatores, né? Então ele tem essa cara, eu não sei por que as pessoas acham que ele é um democrata, mas ele tem um perfilzinho bem ruinzinho, né, também, né? A gente tem que lembrar disso porque a democracia não é só você ficar falando, a democracia você corrói por dentro, né? A gente viu o que aconteceu com tanta corrupção no país. Então, falar que o Lula é democrático e por isso eu vou votar no Lula contra o Bolsonaro, me diz nada, absolutamente nada. O grande problema para mim não é questão de ter nojinho, deixar de ter nojinho. O problema é que os dois vão quebrar o país. Eu não tenho dúvida disso. Eu duvido que o próximo governo Bolsonaro, ainda mais com toda essa turma que está aí, não vai levar o país para o buraco. Eu, honestamente, a gente pode até falar, eu prefiro esse àquele, mas o caminho vai ser o mesmo. Para mim, eu não vejo muita diferença sob o ponto de vista econômico do que vai ser feito em termos de afundar as contas públicas do país. O que pode diferir é que o Lula vai querer, de novo, estatizar empresas que foram transformadas em economia mista. Mas, daí para frente, eu acho que ele não vai fazer muita coisa. O Lula vai fazer as bobagens que a gente já conhece, mas ele não vai conseguir avançar mais no sentido de reestatizar coisas, porque você tem uma certa resistência a isso também, né? Não sei, honestamente, eu tô naquela situação, tô esperando para ver onde vai dar. Eu acho mais provável que o Lula vença a eleição, mas atualmente eu já também não estou descartando que o Bolsonaro tem alguma chance, porque, como vocês já disseram, o Lula fala tanta bobagem, que ele está meio que na linha do Bolsonaro, ele está fazendo um esforço enorme para perder a eleição também. Vamos esperar para ver. Falando em descartar, quem diria, hein? Sérgio Moro. Só um ponto para o Cleveland, que eu acho que talvez faça uma diferença, que um segundo mandato com o Bolsonaro não haveria reeleição, né? Então eu acho que o cara que está lá fica menos tentado a fazer essas estripulias nas contas públicas, porque não tem essa... Então talvez aqui seja um atenuante, tá? Eu acho que não vai ter nem Guedes no segundo mandato. Vai ser os eu entendo o que o Cleveland fala no sentido de tanto faz se o Bolsonaro vai querer ou não. O orçamento está entregue ao Centrão. É isso. Então é loteado na base do interesse paroquial, corporativo, enfim. Mas o Centrão não tem voto, né, Xará? O Centrão tem voto. Tem voto, claro. Eleito, né? Legítimo, né? Eu acho que a pior democracia é melhor que a melhor ditadura, né? Tudo bem. E o PT tem um projeto de poder que tem como objetivo se perpetuar, né? É verdade, mas a assim... democracia é um mero detalhe. Não, eu entendo, mas no presidencialismo, o presidente tem uma força que o Bolsonaro abriu mão. Então, não tem... o Congresso foi eleito também, sim, assim como o presidente. E no presidencialismo brasileiro tem força. É que o Bolsonaro
escolheu as pautas que ele quis, de maneira muito estreita, e o resto deixou na mão lá do Ciro Nogueira. Mas as circunstâncias também acho que, de uma certa maneira, o fragilizaram, né? Eu não vou discutir as circunstâncias, essa é uma constatação. Aconteceu isso, e eu acho que o segundo mandato vai ser pior ainda. Vamos torcer para que esse otimismo de vocês esteja totalmente enganado. Bom, já que o clima é de otimismo, né? Sérgio Moro, durante algum tempo, antes de ser picado pela mosca azul, carregou aí a admiração de significativa parte da população brasileira, o que acabou até lhe rendendo um convite para ser ministro da Justiça, e a partir de então ele parece ter tomado a pior decisão que poderia ter tomado na sua vida, né? Foi para o Ministério da Justiça, com pouco traquejo político, com pouca musculatura política, acabou não vingando no governo, muito provavelmente seduzido por um convite, escolheu sair do governo de forma pirotécnica, num momento muito frágil, imaginando que pudesse nascer ali uma candidatura presidencial. Aqui nesse nosso bate-papo a gente sempre falava, né, que talvez para governador de estado, senador, mas a candidatura dele foi claudicante e, ao que tudo consta, né, agora com essa saída do Podemos dele para União Brasil, aliás, começou bem, né? Em 4 meses, 2 partidos, já está totalmente tropicalizado aí na política tupiniquim. Sérgio Moro, de possível presidente da República, virou puxador de votos para o partido de Luciano Bivar. Queria começar aqui com o Xará. E aí, Xará, a volta dos que não foram? O plano era ter 15% nessa altura do campeonato. Talvez fosse uma ambição acima do possível, né? Talvez, se ele perseverasse em julho, talvez ele pudesse ter 15%. É que ele sentiu o tapete ser puxado dentro do Podemos, né? Então, de fato, lhe faltou a resiliência que o Dória está mostrando, ele não mostrou, né? Então, morreu. Infelizmente, seria um bom nome, sei lá. Você acha que é o perfil de juiz que não está muito acostumado a negociar e mais ao que se cumpra? Eu não sei se é o perfil, eu acho que falta o perfil político mesmo. Eu não sei se é o perfil de juiz que atrapalha ou a falta de perfil político que atrapalha, né? Você precisa ser político. O Dória, a gente vai conversar sobre o Dória daqui a pouco. O Dória, ele conseguiu uma certa cancha desde 2016, quando foi eleito a prefeito. Não é grande coisa, né? Não é uma grande história, mas é uma história, pelo menos até o momento, vitoriosa. O Moro não tinha nada, e quando foi testado, não entregou, né? Então, ele poderia ter, de alguma maneira, continuado no Podemos, porque, enfim, o Bolsonaro se elegeu também por um partido pequeno, né, ou sem partido, né, na verdade. Tudo bem que eram outras circunstâncias, tal, mas acho que o Moro poderia ter, eventualmente, se ele tivesse o traquejo, tido um final melhor, mas não tem, isso está constatado. Vai emprestar sua placa para puxar voto. E me diga uma coisa, só para concluir aí, por que você acha que puxaram o tapete dele no Podemos? Porque uma candidatura presidencial num partido muito pequeno draga todos os recursos, né, grande parte dos recursos, aí não sobra para os deputados, enfim, para os cargos proporcionais, né. É meio complicado, ainda mais um partido pequeno que tem pouca participação no fundo eleitoral. Vamos lembrar que em 2018 o fundo eleitoral era pequeno, então esse problema era menor, né. Quando ele foi para o PSL, né, o Bivar não é que tinha grande, e assim, também, se você for olhar o gasto que o Bolsonaro teve, foi microscópico, perto do que o PT gastou, 1 milhão e perto do meio, que o 2 PCB, milhões, se eu não me foi engano. ridículo, foi em cima das redes sociais, tal, não dá para repetir, né, a mágica, você não repete 2 vezes porque você já conhece o truque. Então, precisa de dinheiro, partido pequeno, sem grandes recursos, tal, fala, puta, não está decolando, o pessoal se precipitou, acho que o pessoal do Podemos, o Álvaro Dias não conseguiu segurar a barra do Moro, assim, putz, não deu, né? Ou seja, uma lambança. Senhor Victor Loyola,
Quem diria, hein? Sérgio Moro agora vai reforçar os cofrinhos lá comandados por Luciano Bivar, porque saindo candidato a deputado federal seguramente terá uma votação expressiva, vai ajudar a aumentar a bancada do União Brasil e com isso a fatia do fundo partidário. Queria suas considerações sobre essa ópera bufa. Deputado Sérgio Moro. E assim, acho difícil Vai que ele se encontrar um adapte, ambiente né? absolutamente receptivo Difícil, no difícil. plenário, né? Imagina, que delícia. Difícil, mas é difícil de se adaptar lá no Congresso. Mas, de fato, picado pela música azul, a gente até conversava, e o Álvaro Dias disse aí numa entrevista que ele até se disporia a dar a vaga, né? A deixar a vaga dele do Senado, ele abdicaria de se candidatar ao Senado, lembrando que só tem uma vaga nessa eleição, para o Sérgio Moro e tal. Acho que se ele se candidatasse a senador pelo Paraná, provavelmente ganharia. Mas, assim, muito confuso, né? Muito confuso. Aí, deputado Sérgio Moro por São Paulo. E a esposa também, né? Logicamente, ele está Eu iniciando também. Não, uma parece que nova ela mudou de prática partido política, né? também. Porque o Bolsonaro colocava os Eu filhos, acho. agora ele coloca a esposa. É a nova política. Assim, eu acho o seguinte, o sujeito passou a vida toda como juiz. Não é que é o fato de ser juiz, mas ele cresceu dentro de um quadradinho com algumas práticas, alguns comportamentos, alguns hábitos. A adaptação, essa virada de chave, não é trivial, né? O cara é juiz, vai ser um cara do Poder Executivo. Quem falou que ele está talhado para isso? O cara é juiz. Né? Tipo, eu sou engenheiro, você é médico. É mais ou menos isso, mas espera aí. Como assim você vai ser médico? Não, agora eu vou ser médico. Não, você precisa... Ah, é político. Não, mas se tem um traquejo todo, se você for pensar, ele é muito menos do que qualquer outro aí que a gente converse, que está na prática. O próprio Lula foi deputado antes. Foi deputado. A Dilma foi ministra, foi secretária, foi não sei o quê. Pega aí, Ciro Gomes já exerceu Fernando Henrique vários Cardoso. cargos. Todos começaram trilhando. Não começaram assim, vou querer sentar na janelinha, entendeu? Quero sentar na janelinha, é pato novo. Então, assim, se candidatar a presidente, qual é o background? Eu sou um juiz que combateu a corrupção. Mas peraí. Então, assim, e aí, quando você vai ver, ele não tem os atributos. Não é um bom cara de retórica. Então, aí, cara, não se sustenta, né? Acho que talvez se ele tivesse feito esse caminho todo e começasse com menores pretensões, sem os efeitos da música azul, falando assim, não, eu estou saindo, quero entrar, vou ser candidato a deputado. Ou vou ser candidato a senador. Ok. Mas não, você é o candidato a presidente. Aí depois ele vem com a conversa, quer mudar o Brasil, não sei o que. Coisa messiânica, né? Tipo, Salvador da Pátria. Mito 2, a Não missão. sei, achei que foi meter os pés pelas mãos geral. E vai acabar sendo deputado. Né? E não sei se será dos deputados mais brilhantes do parlamento. Diria que não. Ô Cleveland, como é que você descreve aí essa trajetória do Sérgio Moro aí, desde a sua saída de juiz até a puxador de votos para o Luciano Bivar? Sucessão de erros, né? Começa pelo fato dele ter largado a carreira de juiz para virar ministro da Justiça do querido Bolsonaro, né? Só ele que não sabia que ia acontecer isso, né? A saída dele, acho que foi o único acerto que ele fez. Mas entrar na política, gente, você precisa de muita coisa para entrar na política. Ele entrou no partido pequeno, achando que ele fosse ter o apoio que imaginaria que pudesse ter. Ia ter. E aí, não sei se foi o Guterman ou foi o Vitor que falou, isso só traz uma coisa que eu sempre tenho dito: esse fundo partidário ele destrói a democracia. Esse fundo partidário eleitoral. Você impede a entrada de novos competidores nesse mercado político, né? Isso é uma barreira de entrada imensa, né?
Aí ele sai desse partido e vai para onde? União? Como é que é o nome do partido? União Brasil. União Brasil. É a composição de quem com quem? Só para a gente lembrar. SL com democratas. Só gente Uma boa, boa né? mistura. Só gente boa, ninguém envolvido em corrupção, em absolutamente nada, ninguém com problemas de denúncia, zero, né? Um partido assim, extremamente limpo, íntegro, né? Pro Como é que ele pessoal vai... simpático ao Moro que criticava a Pois presença do é. Bolsonaro no PL, né? Pois é, como é que o cara vai para um partido com uma plataforma de combate à corrupção, num partido que tem um histórico fantástico, né? Só puxar a linha aí que você vai encontrar. Então, não sei, é mais do mesmo nesse país, assim, né? Não vejo muita Ai, alternativa, não. eu deixei ele por último de propósito, né? Não é por acaso. Né? Ele é o nosso zagueiro, né? A bola passa, né? A bola pode até passar, mas o jogador não passa, né? Olha a cara dele. Ô, Rodrigão, fala pra mim assim, com aquele seu jeitinho afetuoso, tranquilo, na bola. Sérgio Moro, por favor, descreva esta trajetória. Literalmente é meteórica caindo, né? Não meteórica cruzando os céus assim. É difícil de escrever, né? Mas ele Cara, eu acho que frustrou muita gente, né? Muita gente tinha fé no Sérgio Moro, mas ele realmente. Eu acho que ele calculou muito mal tudo que ele fez desde o momento que ele saiu da magistratura. Morreria de Tudo. fome se fosse jogador, se fosse um enxadrista? Ah, não ganha nada. Morreria. Você morreria de fome e ia. Sempre tem gente boa no mundo, né, com generosidade no coração, poderia dar uma mãozinha para ele, né? Afinal de contas, ele foi contratado por uma empresa para ganhar não sei quantos mil por mês, né? Então, pode ser que não, né? Tem um vídeo circulando nas redes sociais do Ciro Nogueira cantando a bola que ele não seguiria candidato algum tempo atrás, né? E dizendo que ele sairia candidato a deputado e que ele não aguenta ficar desempregado. Ai, ai. O Veja, pior, né? Até fui convidado para ajudar a fazer o programa de governo dele, né? Mas logo desisti a hora que ele começou a falar aquele monte de bobagem na televisão, em que mostrava pouca consistência, vai. Cara, assim, já vai tarde, né? A questão eu acho que ele devia ter calculado melhor tudo que ele fez. Especialmente, ele poderia ter virado ministro do STF, ele teria ajudado muito mais o Brasil do que nessa situação. Assim, nunca foi político. Eu acho muito estranho ele querer ser político junto com a esposa. Eu, cara, eu acho que ele não vai muito longe assim, não. Esse é o ponto, né? Ele não vai muito longe. Eu acho que ele volta para a iniciativa privada, que é o caminho que eu entendo que é o caminho que ele tem para o futuro dele. A iniciativa privada, dando pareceres, coisas do tipo, ou então defendendo o criminoso, né? Ô, Vitor, parece que você ia falar alguma coisa aí. veja, o cara, até época eu até achei uma jogada mais arriscada para o Bolsonaro do que para ele, né? E acabou não sendo quando ele foi nomeado ministro. Mas ele jogou fora uma carreira que era promissora, né? Porque ele tinha grande visibilidade, certamente ia dar continuidade. Se não fosse para o Supremo, estaria no TRF. Acho que o Brasil perdeu um bom juiz e ganhou mais um político atabalhoado. Só não concordo com a hipótese de que ele viraria ministro do STF. Eu acho que chance zero. Não, se ele não tivesse. Poderia virar, poderia. Ministro da Justiça. Ah, não. Não, putz, assim, não tem presidente que indicaria o cara para o STF, acho muito difícil. Nem o Bolsonaro. Essa história. Não, veja, se não houvesse o desgaste da relação entre os dois, e ele não. Se ele continuasse como juiz.
Mesmo que ele continuasse como juiz e tal, eu acho que ele poderia chegar, mas enfim. Sabe por que eu acho que não, Vitor? Por uma razão simples. Lembra que logo no começo do governo começou a aparecer a história da rachadinha. Quem é que vai querer um ministro do tipo Sérgio Moro no Supremo, tendo feito tudo que ele fez com relação à corrupção? É a pior coisa que você vai fazer, né? Você vai colocar o cara que pode condenar. Rachadinha não chega no Supremo, né? Fora que o Gilmar não ia deixar. Bom, vou dar meu pitaquinho aqui, né? Eu nunca sabe. Certa ocasião eu escrevi lá um texto lá no nosso Papo de Boteco, né? Falando do Sérgio Moro, né? Que ele não defendia, né? Que ele não defendia o legado dele como juiz, que não se posicionava, sempre muito. Achei, assim, se não teve nenhuma falta ética, achei uma escolha muito equivocada ter prestado o serviço que ele prestou, ainda que fosse um direito dele, né? A própria questão de receber um salário como candidato ali do Podemos, né? Quer dizer, sim, bizonho, assim, tudo muito errado. Eu acho que vocês, cada um, na sua medida, já falou muito do que eu penso, mas, assim, queria chamar a atenção para um outro aspecto, né? Eu sinto de coração, às vezes a gente brinca nas redes sociais e tal, né? Eu sempre fui um cético, né? Nunca na minha vida eu votei num candidato que eu achasse que de fato fosse o melhor e tal. Sempre foi no menos pior, né? Caso mais recente aí o Aécio Neves, o próprio Bolsonaro, né? Um cara com uma carreira parlamentar pífia, ogro, enfim. Então nunca tive o privilégio de escolher um candidato assim, ele, realmente eu acho. Talvez mais jovem ali, acreditando um pouco mais em gente como Fernando Henrique Cardoso, Franco Montoro, Mário Covas, mas também, né? Meu Deus, que ocaso do FHC, enfim. Então, assim, Lula. né? O próprio Lula, é verdade, né? Eu acreditei um dia que a gente precisava mostrar para o mundo uma alternância, uma maturidade de poder. Foi o maior erro que eu cometi na minha vida, né? Subestimar o quão essa gente odeia e abomina a democracia, quanto eles odeiam e abominam a vontade popular. Mas, assim, em relação a essa saída do Moro, um aspecto que me chama bastante atenção é assim, eu sinto de coração, porque talvez por eu não ter mais essa ingenuidade, essa pureza, essa esperança, né? Eu já tinha aceitado que nós íamos ter que fazer uma escolha ali, né? Longe de ser entre dois candidatos ideais. Mas eu vi muita gente boa abraçando essa possibilidade, acreditando nessa possibilidade, que hoje eu acho que deve estar muito frustrado, né? Porque, assim, quando o Moro saiu do governo, ali eram duas coisas, ou era um gesto fantástico de desprendimento, né? Ou de fato ali ele estava vislumbrando, ou ele tinha de fato entrado no governo para conduzir uma agenda própria, fazer ali do governo uma plataforma para que em algum momento ele alçasse voos maiores, ou ali naquele momento de crise alguém assoprou no ouvido dele, como fizeram com o Paulo Guedes, que foi muito mais leal e se manteve na posição. Tem um vídeo aí, depois eu vejo se eu compartilho com vocês, mas do próprio Tarcísio de Freitas falando ali, né, daquele momento crítico da saída do Moro. Então, assim, realmente eu sinto muito pela equipe, né? Tinha gente boa ali acreditando que ele pudesse representar uma boa candidatura, e por aqueles eleitores ali que acreditavam que talvez a gente tivesse uma melhor sorte, pudéssemos ter uma terceira via, que eu nunca acreditei, sigo não acreditando, e o Moro é a prova viva disso, né? Porque se o Moro, que é o Moro, com o cacife que ele tinha, com a popularidade que ele tinha, não conseguiu passar de 2 dígitos, eu fico imaginando quem seria capaz de fazê-lo. Xará, acho que fiquei com a impressão que você ia falar alguma coisa. Não, tranquilo. Já falei tudo. Então, bola para frente, né? Falando de candidatos nanicos, né? Ou não candidatos, só que chegou a hora da gente falar aqui do Dória, né? Dória no ato aí de muita coragem, né? Deixou vazar que desistiria da sua candidatura, né? O colocaria o PSDB numa situação assim impensável, né? Um partido que esteve à frente do governo, que sempre polarizou com o PT, chegar numa posição tão pífia ao ponto de sequer ter um candidato. Ele deu uma trucada e parece que deu certo, né? Bom, ele segue candidato do PSDB, mas, assim, mais para constar, né, Xará? Enfim, acredite quem quiser, assim, se assim lhe parece. O Dória, de fato, mostrou, mais uma vez, né, quem ele é, um sujeito, como é que eu vou definir? Ele pensa nele mesmo. Não que todos não pensem em si mesmo, mas
parece que a coisa é marketing nas últimas, né? É um negócio, assim, muito artificial, demais artificial. E o fato dele ter, o problema não foi nem Nossa, ele você acha, ter, Xará? Eu vejo tanto. Nossa, ele me parece não, tão espontâneo. então, o problema não foi nem ele ter desistido e depois retomado. O problema foi a fala dele depois, dizendo que foi uma estratégia para garantir o apoio do presidente do PSDB, cantando de galo, como se fosse o gênio do crime. Pô, realmente é um negócio inacreditável. Se eu sou dirigente do PSDB, eu estaria agora mesmo trabalhando para tirar a candidatura dele. Dá para a faxineira que está passando lá, mas não dá para ele. Porque, assim, esse lance e os comentários depois mostram que ele não tem a mínima condição de liderar nada, né? Quem é que vai confiar nesse cara? Só porque Pô, ele fechou o estado e foi para Miami, está falando isso? não, então, veja só, essas coisas Não te não me tocaram. incomodam, não, me incomodam zero, porque, pô, é que nem o Bruno Covas que foi lá assistir o jogo, tal, pô, isso aí é bobagem. Para mim, o grande problema é você ter alguém confiável, alguém que você pode deixar o carro e fazer as suas coisas, entendeu? Não dá, com o Dória não dá. É um sujeito que não é confiável. E sujeito que não é confiável, você não consegue fazer política, né? Então, difícil. Bom, eu, Data Vênia, discordo ali de que é besteira, porque eu acho que eu acho que o político ele tem uma certa obrigação de dar o norte, um exemplo. A conduta dele chama a atenção. Eu acho que do caso do Bruno Covas tem um aspecto humano ali por trás, né? Que ele estava doente, estava indo com o filho. Eu não colocaria no mesmo patamar, mas na minha opinião, o cara sair de São Paulo, fechar o estado, o país numa situação que estava, ir para Miami, gastar um dinheiro em Balrog, isso denota assim a delicadeza e a sensibilidade de um hipopótamo. Mas um mérito eu acho que o Dória tem, Vitor, não sei se você concorda, né? O país está polarizado, muito dividido, a gente vê as famílias brigando, as gerações, né? Talvez a gente nunca tenha estado tão polarizado ou estejamos nos maiores limites, mas o Dória ele é um candidato que une o país, né? Porque todo mundo odeia o Dória, né? Exatamente. E ele é candidato de um partido à beira da extinção. Porque a minha previsão para o PSDB pós-eleições é que ele vai acabar. Vai ter que se fundir com alguém de tão inexpressível que será. Então vamos lembrar que o Alckmin fez 4% com um latifúndio de tempo de TV, fez 4% dos votos na última eleição. O PSDB hoje só tem o governo do Estado de São Paulo, só fora de São Paulo, foi perdendo, não sei se tem mais um ou outro, mas nada de relevante, foi perdendo Sei, o posicionamento Rio em Grande outros do estados. Sul, o Rio Grande do Sul era PSDB, né? Isso, Rio Grande do Sul. Que é algo efêmero, né? Porque lá cada eleição é né? Você não tem um domínio. E eu acho que o desempenho nessa janela partidária já ficou ridiculamente pequeno, né? Não sei quantos deputados tem, acho que são menos de 20, se não me engano. Algo assim baixo. Você pega os 8 maiores partidos, não está o PSDB. Então a gente fica nutrindo aqui, dá uma importância ao PSDB, que ele não tem mais. Talvez porque nós vivenciamos o PSDB, que foi governo por 8 anos, que fazia aquela oposição fake ao PT. Então ele foi protagonista por muito tempo da política no Brasil e perdeu esse protagonismo completamente. Quem vai ser o candidato do PSDB é tão importante quanto quem vai ser o candidato à cidadania. Essa que é a realidade. E o Dória tem 2, 3%, não vai sair disso. Quiçá será o candidato. E não tem voto. Então, nem em São Paulo se reelegeria. Então a gente acaba dando muito mais palco do que ele mereceria. Nós não estamos falando aqui do André Janine. Como é o nome daquele? Janones. André Janones. Não estamos falando da Simone Tebet. Eles têm a envergadura do candidato Dória. E eu
antecipo que o PSDB, depois das eleições, vai se fundir com alguém, vai ser absorvido pelo MDB, alguma coisa do gênero. Vai ficar tão inexpressível que não vai dar para caminhar com as próprias pernas. Então, para mim, o Dória, ele é um não assunto. Ele não é uma figura que merece. Ele é menos influente até que o próprio Eduardo Leite, que tem ainda uma carreira pela frente, e outros atores aí do meio político. Ele quer muito, ele deseja, desde que ele virou prefeito, ele tem esse desejo, mas não deu. Deu ruim para ele. Eu acho que acabou. Ô, Rodrigão, e eu vou até complementar uma pergunta que depois eu quero ouvir o que o Vitor, o Guterman e o Cleveland acham. Além dessa questão do Dória, né, que surpreendentemente comandando aí o maior estado do país, né, não completou o mandato de prefeito, não completou o mandato de governador, parece que queimou muitas etapas e aí parece que condenado inexoravelmente a um certo ostracismo. Vocês têm uma sensação que nós não estamos os grandes partidos não estão tendo renovação? E que, assim, o PSDB, por exemplo, né, que nasceu ali como uma costela ética do PMDB, que tinha Mário Covas, Franco Montoro, o Serra, o Fernando Henrique Cardoso, que não houve uma renovação no partido, a renovação do partido foi o Aécio, né? Então, por aí a gente... E um fenômeno que eu acho que se repete também no PT, já misturei um pouco Dória com o resto aí, então fica à vontade. Mandei um abacaxi para você transforma numa bola aí. Você vai entender isso que eu vou dizer, mas eu espero que o Dória lide com isso com galhardia. Trocadilho, hein? Meu Deus, olha isso, hein? Supimpa, hein? Como a gente perdeu aí um stand-up. Incrível, cara. Cara, assim... Nível é para ver ou para comer, né? Mas eu tenho certeza que ele tem competência para lidar com isso bem, né? Deixa eu falar uma coisa assim, apesar de o problema é o anti-marketing pessoal, né? É até pior do que o Bolsonaro, né? Porque é isso que você falou, o Bolsonaro ainda consegue arrebanhar, né, um grupo de pessoas, de eleitores que se identificam com ele, né? Ninguém se identifica com o Dória, infelizmente. Mas assim, eu acho que ele fez um bom governo no estado de São Paulo, tirando a parte da pandemia. A parte da pandemia, não. Mas ele fez um governo, vamos dizer assim, responsável e tudo mais, né? Tinha bons assessores e tal. Questão da política, que ele vai indo, não tem renovação. Ele era uma renovação, de certa forma, né? Ele veio como uma forma de renovação, né? E foi uma decepção, é outra decepção, é uma atrás da outra. Eu não sei se essas decepções elas acontecem porque você tem dois protagonistas aí, principais, né, que polarizam o eleitorado, né? Mas, enfim, foi uma decepção. O Eduardo Leite é outro, né? Porque assim, o que ele fez no Rio Grande do Sul foi pior do que o Dória fez aqui em São Paulo. Nossa, aqueles supermercados. Uma Pois cena inesquecível assim, para mim é aqueles supermercados com as gôndolas tampadas. Então, por exemplo, eu tenho um depoimento no meu Facebook de uma mãe que, ainda que o supermercado estivesse aberto, ela não pôde comprar pratinhos e chapéuzinho para comemorar o aniversário do filho, porque estava dentro daqueles não, produtos que... Quer dizer, assim, uma coisa assim, surreal, né? o que eu acho que isso, assim, revela, né? Eu acho que isso revela bastante sobre o espírito desses candidatos, né? Ou desses políticos, né? É um espírito bastante diferente do que se espera, vamos dizer assim, de um líder, né? De um estadista. Então, eles se revelaram, né? Assim, a rigor, quem teve, se você pensar de certa forma, quem se revela assim mais, vamos dizer assim, identificado com o povo, com as necessidades do povo, foram as declarações do Bolsonaro, né? Apesar de todo mundo, apesar de ser daquele jeito escrotinho, que mais depõe contra ele qualquer outra coisa, ele, em vários momentos, né, declaração de opinião, livre opinião, coisas do tipo, né, de não fechar a economia, essas coisas todas. Mas focando aqui no Dória, cara, uma decepção, um sujeito que tinha um grande potencial, no meu ponto de vista, fez um governo responsável,
menos na pandemia, menos com relação à pandemia, acho que não, acho que ele quis se aproveitar, mas é isso, é um sujeito que não dá para confiar, é um sujeito que usou o Bolsonaro para se eleger e depois deu um chute no Bolsonaro. Assim, eu acho que tem que ter uma certa lealdade política com as coisas, né? Então, um rompimento com o Bolsonaro seria possível, mas precisaria de mais tempo. Ele rompeu com o Bolsonaro logo depois que se elegeu. Então, eu acho que ele está colhendo o que plantou. E com relação à renovação, eu achava que ele era uma renovação, Eduardo Leite não é uma renovação, eles não são uma renovação, é uma outra decepção. A gente tem um outro candidato que venha a ser, que é diferente. Então, para dar um exemplo que eu gosto, é o Zema em Minas Gerais. Ele é uma revelação, apesar de não ser desses partidos mais tradicionais. Então, eu acho que tem a possibilidade, mas é muito difícil, considerando que os caciques aí que dominam os grandes partidos, né? Bom, o Cleveland, você acha que a gente poderia dizer que o Moro e o Dória têm como traço comum a falta de lealdade, a serem tidos como traidores pelo público em geral, assim, e isso talvez também explicar essa falta de musculatura aí como candidatos nessa eleição? Tá no mudo. Nossa, eu não sei se é por aí, não. Eu acho que isso é política, né? Política é isso. Você está chamando de traição, eu acho que é uma coisa que mais acontece na política, né? Você quer se candidatar, você dá um jeitinho de fazer acordos, conchavos, tudo quanto é tipo de coisa para você ir para frente. O grande problema é que quando você faz conchavos demais, né? Você perde apoio de todo mundo e você não consegue ir para frente. E eu acho que o Dória é um pouco isso, né? Ele acha que ele pode sair atropelando, fazer o que ele bem entende e caminhar e todo mundo vai segui-lo. E ninguém vai seguir mais o cara. Eu acho que. Eu diria o seguinte: o Vitor resumiu bem. Para mim, Dória atualmente é um não assunto. Assim, acho que a candidatura dele já não decolou, não vai caminhar. O PSDB não é mais aquele PSDB que tinha força lá atrás. O Aécio conseguiu implodir o PSDB fácil. Os caciques que existiam antes, que mandavam alguma coisa que eram respeitados, não existem mais. Então o PSDB virou um partido A gente pequeno. mal ouve falar, por exemplo, do Tasso Gereissati, né? Quem? A gente mal ouve falar do... Agora eu entendi o seu quem. Agora, eu acho que uma coisa que o Cleveland falou, me caiu uma ficha agora. Se você observar o que o Dória falou logo depois daquela lambança, ele disse exatamente o seguinte: eu aprendi na iniciativa privada a estratégia, me colocar estrategicamente. E isso que eu acabei de fazer, de recuar para depois avançar, foi uma estratégia que eu aprendi na iniciativa privada. Então, ele acha que a dinâmica da iniciativa privada pode ser transplantada para a política. E é completamente diferente, porque na iniciativa privada você é o boss, você manda. Na política, não tem boss. É o cara que consegue, de alguma maneira, se cercar de pessoas leais. E ninguém vai ser leal a um cara como o Dória, né? Ele realmente não inspira, ele não é uma liderança inspiradora e muito menos que inspire nenhum tipo de compromisso, dado o comportamento egocêntrico dele, né? Exato. O Guterman resumiu bem, é bem isso mesmo. Ele está achando que ele está na iniciativa privada até hoje. E não é assim. E não é assim. Política é muito mais complicado. É muito mais complicado. Bom, saindo de um não assunto para um assunto, só talvez recuando um pouco, mas eu acho que é algo pontual e que merece aqui um pouquinho, nem que a gente seja breve, da nossa manifestação. O Lula fez uma manifestação ali na CUT sobre como que a gente deve pressionar os deputados, né? Então, num resumo muito rápido, ele sugere o seguinte: não precisa ir muita gente para frente do Congresso, que isso não sensibiliza os deputados. O negócio é encontrar o endereço da Casa dos Deputados e na Casa dos Deputados constranger, inclusive, as famílias dos deputados. Ele fala, inclusive, da esposa, de filho. Assim,
é praticamente pregar uma selvageria, né? Eu senti, assim, ouvindo essa fala do Lula, eu quase consegui enxergar o Bolsonaro na Câmara dos Lordes, né? Porque, assim, se todas as declarações que fizeram até hoje geraram tantas reações, né? Assustadas em relação à democracia e tudo, por exemplo, eu gostaria de saber o que como o ministro Luiz Barroso acha dessa declaração. Seria, por exemplo, uma grande curiosidade que eu tenho. Eu queria a opinião de vocês, eu começar aqui pelo Xará. O Lula tem algum apreço pela democracia? Ele tem algum limite ético? Eu acho que você exagerou na descrição. Ele não falou constranger, ele falou conversar. Ah, tá, entendi. Então Chegar foi isso, lá, um entendi. grupo de 50 a 100 pessoas, na E o casa pessoal da Gaviões, quando vai lá no Corinthians conversar com o Isso, técnico, na boa. conversar. Eu acho que esse exemplo é Senador muito ou no bom. amor? Porque quando a Gaviões, eu acho que é perfeito, porque quando a Gaviões vai, ou a Independente vai conversar com o técnico, é para trocar uma No meio do ideia. clube. Isso, é isso. Então, me parece que essa sua descrição, ela foi, no Não foi mínimo, viesada. No enviesado, não mínimo, foi justo. viesada. Meia culpa, meia máxima culpa. Não foi. Com relação à ideia, olha, os deputados, eles podem são eleitos pelo povo, o povo pode, eventualmente, tomar satisfações dos deputados, daqueles que foram eleitos, tal. Isso é uma coisa. Outra coisa é você chegar na casa da pessoa e o filho está saindo, conversar com o filho do deputado. Acho que vale a pena, talvez, até publicar uma lista dos deputados do PT para a gente conversar com eles. Olha que puta ideia legal. Pode ser. Acho que é uma ideia. Vai lá os bolsonaristas, vamos tentar. Nossa, acho que eles vão papo. adorar. Cerveja, regada a cerveja, é importante isso também. Isso. Eu acho que se a gente colocar cerveja, a gente resolve muita coisa. Falaremos disso. Ô Vitor, como é que você vê essa declaração do Lula sugerindo que as pessoas constranjam os deputados em suas residências, juntamente às suas famílias? Eu quero mais é que o Lula fale muito, né? Ele tem que continuar falando, tem que dar oportunidade para ele dar essas declarações, porque o que eu acho é o seguinte: eu fico imaginando o mesmo discurso, o mesmíssimo discurso dado pelo Bolsonaro no cercadinho, onde ele fala as suas bobagens. Eu fico imaginando a reação dos nossos baluartes, defensores da democracia, do Supremo. O Supremo hoje estaria já pedindo explicações. 48 horas. Em 48 horas. 48 horas para explicar o que você quis falar. E com o Lula tem salvo-conduto. Já até escrevi sobre isso. Ele tem salvo-conduto para falar as bobagens que quiser, sem ser incomodado, em geral, pela grande imprensa, pelos intelectuais. Deixa ele falar bobagem, eu acho absurdo. Mas, assim, o cidadão comum vai absorvendo, vai fazendo seu juízo de valor. Essa é a minha grande esperança. Eu acho que é desse ponto que ele vai começar a despencar. No momento em que ele começa a dar vazão aos seus pensamentos de século XIX, de século XX. O Lula é um personagem do livro de história ou das páginas policiais. Não tem que estar aqui em pleno século XXI, é uma Cunaíma. 2022, era digital. O Lula é passado. Assim, o Brasil não pode insistir no negócio. O Bolsonaro também também não me gosta do Bolsonaro, mas o Lula me causa asco. Eu tenho um viés, eu admito aqui. Serei sempre um anti-lulista e antipetista. Então, assim, quem esperar neutralidade... Vem pro abraço, vem. Vem aqui, vem cá. Não. Aqui, vem pro abraço. Eu até comentando, viu, Vitor, sobre esse assunto que não tem repercussão, que ele fala, estava ouvindo no rádio comentário, né, sobre esse affair, era Rádio Dourado, e a comentarista falava que, enfim, obviamente não dá para dizer que foi boa fala, né, mas o tom era o seguinte: poderia dar munição para aqueles que acham que o Lula não é democrático, né? E aí, logo em seguida, teve o comentário sobre o deputado do PL que gravou um vídeo carregando uma arma, né? E dizendo que estava preparado para receber os manifestantes que viessem à casa dele.
E aí foi, porra, que absurdo essa violência Nossa, na campanha, isso pode acabar muito mal. Claro, o deputado, obviamente, extrapolou, mas ele estava reagindo a outra coisa, né? Então, de exato. fato, é um pouco essa linha que você estava falando, que tem aí um teflon que é difícil de tirar, né? E aí, o Cleveland, você acha uma boa ideia o candidato a presidente da República sugerir que militantes vão na frente da Casa dos Deputados os constranger e as suas famílias? Tá no mudo. Tá no... Ele é tão disciplinado que ele sempre deixa fechadinho, né? Muita Pois disciplina. é. Eu jogo sempre na retranca. É isso aí. Marcelo, o que eu diria para você é o seguinte: essa história de constranger, não precisa constranger deputado. Eu já fui constrangido. Eu vou dar um depoimento, tá? Eu acho que eu não comentei isso aqui, mas é bom entender. Um belo dia eu estava passando na frente da Fiesp, que meu escritório ficava atrás da Fiesp. Não tenho nada a ver com a Fiesp, mas meu escritório ficava atrás da Fiesp. Estava passando na frente da Fiesp numa manifestação de CUT e outras turminhas dessas lá. Só porque eu estava passando na frente da Fiesp para ir para o metrô, de terno, acharam que eu era alguém da Fiesp. E veio um sujeito por trás de mim e me deu um chute. Simplesmente isso. Cara, Eu não que sou absurdo. deputado, eu não sou absolutamente nada, e porque eu estava passando na frente, porque acharam que eu era da Fiesp, eu tomei um chute. Só isso. E não foi um chute pequeno, não, foi um chute pesado. Bom, enfim, quando o Lula fala isso, parece que não tem efeito, né? Porque o Bolsonaro falar, como você disse, Supremo vai atrás. Quando o Lula fala isso, não é ameaça, não é nada, né? Não, vai lá, fica na frente da porta do deputado, fala com a mulher, é essa turma que vai falar com a mulher, vai falar com o filho. É esse pessoal que vai chegar lá e vai fazer essa maluquice que eles já fizeram, cansaram de fazer. Eu já estive no Ministério da Fazenda, trabalhando no Ministério da Fazenda na época de governo, e eu cansei de ver essa turma invadindo lá, chutando, quebrando vidro e tudo mais. É isso que o Lula está propondo. Ele está propondo mais do mesmo daquela época lá de trás, do sindicalismo do Lula. E se não ganhar a eleição, eu não duvido que ele vai propor que essa continuidade, que isso continue. Porque é a cara dele. Ele sempre viveu disso. Quando ele não viveu disso, é quando ele tinha o poder, quando ele tinha o dinheiro, quando ele estava no governo, quando ele fez de tudo para reeleger a Dilma. Mas, enfim, não adianta falar. Eu acho difícil aceitar, depois de tudo que eu já vivi na minha vida, e vi isso lá de Brasília, vi em tudo quanto é lugar, ver o Brasil colocar esse sujeito de novo à presidência. Isso, para mim, é difícil aceitar. Tamo junto, Cleveland. Tudo de errado Conto que com esse cara você. fez na vida. Conto com você. Tamo junto. Rodrigão, você conta com o Cleveland também? Tá O junto comigo? Cleveland, conto, eu acho que ele é confiável, eu acho que ele não vai deixar o Lula Isso aí, virar fechado. presidente. Tamo né? junto, irmão. É. Isso aí. Não vai. Ô, Rodrigão, não vai. e aí? Vamos fazer uma Foram, listinha nós também? estamos, desculpa de interromper, mas nós estamos em abril ainda, Você e não já está todo mundo votando entendeu? no Bolsonaro aqui. Isso Impressionante. É isso aí, vambora. Temos que aumentar Você essa imagina audiência. quando começar a campanha. É isso aí. Calma. Eu falei. Sem nojinho, tampa o narizinho, ó. Acabou. E a vida que segue. Rodrigão, vamos fazer também nós aí uma listinha de deputado para visitar a casa? Hã? Desculpa, Vitor. Primeira missão é derrubar o Lula. Sim, sem sombra de dúvida. Aí um dia a gente pensa em ter um presidente decente. E aí, Rodrigão, vamos fazer umas visitas também? Cara, você sabe que acho que deputados não adianta muito, porque é muita gente, né? Então você Sim. precisaria de um exército grande, né? Mas eu não sei Rodrigo, porque eles Lula... têm, viu? Acredita Oi? que eles têm. Eles têm esse exército Tem grande. mortadela, ele tem. inclusive. Porra. Eu não sei, eu assim, o Lula, vamos lá, primeiro analisando no mérito, né? É um absurdo falar isso, vai. No mérito, é um absurdo qualquer pessoa falar isso, assim. Mas eu também acho que o sujeito pode dar a opinião que quiser, né? Então, se ele falou, acho bom para a gente saber o verdadeiro, o que tem nessa alma de candura, né? Nesses músculos das pernas, né? Dos braços, né? Musculoso e tudo mais, a gente fica conhecendo melhor
o que tem por trás disso tudo, né? Eu acho estranho as pessoas não saberem disso, e como eu disse já anteriormente, é assustador o que está acontecendo e como ele está se evidenciando, né? Um negócio impressionante até, porque eu acho que ele está cavando a própria sepultura, de certa forma, né? Mas eu sei que ele está fazendo isso para o eleitorado dele, e pode ser que ele mude, porque ele é uma metamorfose ambulante, né? A gente já ouviu alguém falar isso, né? Agora, assim, o que eu sinto, eu acho que ele podia aproveitar e pedir a mesma coisa para a população, para os amigos dele lá, para visitar os ministros do STF, né? Que também estão precisando de uma visitinha, né? Falar um pouquinho, explicar um Será que se ele pouquinho. tivesse falado isso, o pessoal da STF ia ter ficado chateado? Acho que não ia falar, não ia acontecer nada, né? Ah, é, o Ele, Lula, com né? ele, com ele não ia acontecer nada, né? Mas você imagina outras pessoas falando isso, né? Outros candidatos a presidente falando isso, fica um negócio estranho, cara. E a gente, e assim, o que é mais estranho na falta de reação e na falta de repercussão é o seguinte, é que essa ameaça dele é crível, pode acontecer, como o próprio nosso amigo Cleveland aqui já foi vítima, né, desse tipo de coisa. E a gente viu isso acontecendo no passado. É diferente de outros fanfarrões que costumam falar bobagens por aí, que não dá para acreditar muito nas ameaças, mas essa é crível, né? E precisaria, e assim, eu acho que deveria ter tido uma reação mais veemente de quem é democrata, de quem é defensor dos valores, os valores mais, né, os valores de paz da sociedade e tudo mais. Rodrigão, nós estamos num tempo que um candidato a presidente da República fala em controle social da mídia e a mídia agasalha. Pois é. Vai esperar o quê? Vai esperar o quê? Não, mas não Ó, estou falando da mídia, não. Eu estou falando das autoridades, cara. Não estou falando da mídia. Não é da mídia. A mídia já era. Eu estou falando das autoridades que têm que defender os deputados, que têm que defender os valores democráticos e tudo mais. A omissão. A sim, sem omissão dúvida. dessas autoridades é que assusta. A omissão do presidente da Câmara, do presidente do Senado, assusta. Que devia combater isso com muita veemência, né? Do presidente do STF também, dos poderes constituídos, de um modo geral, né? Todo Sim. mundo, o Procurador-Geral da República e tudo mais. Assim, são as autoridades que têm que se manifestar. A mídia fica na dela lá, se ela quiser, ela faz o que ela quiser. Mas as autoridades, se omitir no caso desse, que é uma ameaça crível, é muito sintomático de uma decadência moral das nossas autoridades que a gente vem observando faz anos, né? Olha, já me Doutor, falaram que eu exagero quando eu digo que o Lula é o Pablo Escobar do Brasil. Mas é quando eu vejo o cara falar uma coisa dessa, eu tenho certeza que não. Diga aí, Cleveland. Porto, eu estou lendo uma coisa aqui do Lula. É mais uma declaração dele, né? Para a gente ver como as coisas aqui nesse país estão todas de cabeça para baixo. Ele fala: a elite brasileira é escravista. Soltou essa pérola. Vem cá, ele é o quê? Ele é o quê hoje? Ah, só porque o Ele não cara é usou. elite? Só porque. Não, ele não, mas só os amigos dele. Você não viu o reloginho que o Ah, amigo dele tenha deu? santa paciência. Ele vive no meio de uma Aliás, elite hein? Pô, eu queria falar um negócio política. pra vocês, hein? Ô, Vocês Cleveland, nem deixa pra eu fazer. explicar uma coisa para você. Vocês nem pra fazer uma vaquinha e me dar um relógio daquele. Eu fiquei pensando. Então, Que Cleveland, inveja do Lula. Ele tem deixa eu amigo, explicar cara. deixa eu explicar uma coisa para você, Cleveland. Tem um amigo que virou petista. Votou no Bolsonaro, tal, virou petista agora. E está fazendo proselitismo, tal. Está querendo convencer a votar no Lula. E ele, enfim, tem dinheiro, né? É do meu círculo de amigos, tal. Mas tem uma diferença. Ele tem consciência social. Ah, Então, não é uma questão de você ter ou não dinheiro. Isso não é isso que define a sua condição moral. É a sua consciência social. Então, você pode ter iPhone, é tudo bobagem esse negócio. Por que o cara que defende a distribuição de renda não pode ter iPhone? Pode ter, mas ele tem uma consciência. Sim. E isso muda tudo. Uhum, uhum, tipo, um Acabou. malvado. Eu uhum. que nem, por exemplo, eu que sou malvadão.
que não tenham consciência, aí já no caso Não, aí, amigo, você é escravista. escravagista, entendi. Isso, Tipo isso. que nem a Márcia Tiburi, que diz que o capitalismo é opressor, postando no então Twitter peraí. usando um iPhone. Ela pode porque ela tem consciência Consciência, social. Inclusive, Então, mas eu sei que não é. o Guto, Ah. mas só para entender a consciência social, assim, então, se eu entendi bem, ela deixa, ela compartilha a casa dela com pessoas que precisam, ela Não. divide Não. Você não só pegou o consciência ponto. mesmo, Não, é só consciência. só consciência, tá? Só consciência. Bom isso, cara. Ela não necessariamente se traduz em atos. Basta Os atos são as palavras. Entendi. Muito As bom. palavras em si, o discurso, já é o suficiente para transformar a pessoa Em boa. num Uma arauto alma. num arauto da justiça social. Não são usados, não é que a pessoa precisa abrigar sem teto, esses quer, ou não pode usar iPhone, vocês não pegaram o ponto. Agora eu entendi a Posso? essência. Fala aí, Cleveland. Posso? Rapidinho. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, a consciência social está no fato de que eu penso, portanto, ela existe. Então, quando eu faço 4 para mim, 1 para você, 6 para mim, 1 para você, 10 para mim, 1 para você, eu continuo tendo consciência social porque ela está aqui. Exato. Ela está... Inclusive, isso, perfeito. Ah, Inclusive, esse episódio que a gente nem está aí na pauta, mas a gente já coloca do Avenues, né, do professor tal, Não, excelente, muito bem lembrado. Enfim, qual é o objetivo da direção do Avenues? É fazer com que aqueles alunos tenham consciência social. Assim, cara, eu entendi. É que eu tenho consciência social. Eu só não sou reconhecido como tendo consciência social. Eu sempre te achei com um jeitinho mesmo. Você vota no Lula? Não, mas precisa votar no Lula? Não é só ter Claro, consciência? porra, Não, como é que um cara de consciência social não vota no Lula? Ah, cara, eu votei no PSDB. Então, não, bom, é meia consciência. Semi. Cara, você sabe o que é pior, Xará? Você sabe o que é pior, cara? É que, assim, isso que você está colocando, o Lula, ele está ganhando ares, assim, como se fosse um Jim Jones. A sensação que eu tenho é que assim, tem um grupo ali de pessoas que realmente, quando ele fala barbaridades como, por exemplo, seria... Aliás, eu peço até desculpas, né? Porque a gente já está com quase 1h30 aqui de bate-papo. O nosso próximo papo a gente pode deixar para a próxima vez, né? Que seria essa questão da normalização da guerra, né? Isso virou um negócio, assim, banal, né? Tá aí, noticiário e tal, o dólar subiu, o dólar... A guerra vai continuar até lá, pode ficar guerra e tranquilo. tal. Até semana que vem a gente continua. Vai ficar mais normal ainda. Vai ficar mais normal. A gente exatamente. fala bem tão normal que o Lula já resolveu. A gente que resolve a guerra ali é uma banalidade. Uma cervejinha ali, pô. Pra que essa guerra, gente? Quer dizer, cara, é uma sandice atrás da outra. E o pior é que a gente até conversava aqui no Esquenta é ter gente que acredita. Eu tenho a sensação que se esse cara propuser, qualquer dia desse ele propõe um suicídio coletivo, e uma galera vai, que nem o Jim Jones, porque realmente é assustador. Aí eu não vou falar agora, deixa pra lá. Tá bom. Bom, galera... Você ia dizer que o Bolsonaro é a mesma coisa. Não tem nada a ver com o Bolsonaro. Ah, tá bom. Depois a gente conversa. Eu vou ter que sair agora, só que antes eu queria deixar minha bola dentro. Posso? Vai. Rogério. Qual das quatro? Não, a bola dentro é para Rogério Ceni. Seu time perdeu pro meu na semifinal. Baixa a sua bola aí. A bola dentro é Rogério Ceni. Pegou um time que era claramente a quinta força do futebol paulista e levou... Bom, o Vitor já está indo, gente. Ele vai ter que sair um pouco mais cedo hoje. Eu acho que ele está nesse caminho. Lembra que eu falei? O Arsène Wenger, técnico do Arsenal, passou 10 anos no Arsenal, uma trajetória incrível, não ganhou nada, mas muito respeitado, é o nosso Rogério Ceni. Não, nós temos uma pré-tempo. Falarei sobre isso. Vou aqui já antecipar, né? Primeiro, antes de mais nada, parabéns ao Palmeiras, porque no meu grupo de São Paulinos no WhatsApp, São Paulo fez 3-0. A primeira coisa que eu falei, 1 segundo depois que o São Paulo fez 3-0, não podemos tomar um gol, porque se a gente toma um gol, deixa eles vivos. Foi exatamente o que aconteceu. No segundo jogo da final, entraram 2 clubes em campo.
Um entrou para administrar uma vantagem e outro entrou para jogar uma partida de futebol. Ganhou quem entrou para jogar a partida de futebol. Então, todos os méritos para o Palmeiras. Eu não sei se o Rogério tem culpa dessa postura, mas com certeza ele tem responsabilidade, né? Basta ver que o goleiro de São Paulo, com 5 minutos de jogo, está fazendo cera. Então, título merecidíssimo. Nós, que éramos os atuais campeões, passamos a faixa para o Palmeiras e fizemos uma pré-temporada de luxo, né? Seguimos para o Campeonato Brasileiro como um dos seus francos favoritos. Isso. E eu faço votos que ele continue essa trajetória de Arsène Wenger. Né? Enquanto isso, a gente fica torcendo pelo nosso querido Vasco da Gama na Champions League. Não tem salvação, não tem na Champions League, mas tô nervosinho. Tirar sarro do Vasco não compensa nada. O futebol é louco por causa disso. O cara que tá me sacaneando é um vascaíno. O futebol. Vai com Deus, meu filho. Vai. Vai lá. Aproveitar, eu vou junto com o Victor também, que tem 19 horas, que resolver umas questões aqui, eu vou junto. Contra o Vila Nova, e Clássico. O Vila Nova é favorito. Vila Nova é favorito. Valeu, Vitor. Até a próxima. Eu também meus vou amigos. junto lá. Eu vou junto com o Vitor, aproveitando para não deixar ele sair sozinho, coitado. Tá bom, faz carona para ele aí que a gente passa a régua aqui na conta hoje, aqui nós três. Tá bom, abraço. Valeu, tchau, um abraço. E aí, Xará, qual que é a sua bola dentro, sua bola fora, sua consideração final? Minha bola fora vai para o Dória, já comentei. A bola dentro vai para o Palmeiras, que de fato mostrou... Eu, de fato, não dava eu achava que São Paulo ia levar o título, porque o Palmeiras, pelo que eu vi, os jogos, o que eu tive a oportunidade, mesmo contra o Santos, foi um time, assim, mediano, né? Mas se superou e conseguiu o título. Eu não tenho nenhuma dica, não. Passo essa. E aí, Cleveland? Bola fora vai para o Eduardo Bolsonaro pelo conjunto da obra, não só pela cagada que ele fez, pegando a palavra de ter soltado o verbo com relação a Miriam Leitão, por quem eu não tenho nenhuma predileção, mas eu acho que foi de um absurdo tão grande que ele merece essa bola fora de hoje. Bola dentro, vou te falar, vou mandar para o Adriano Pires, tá? Porque ele antecipou todo o problema que poderia acontecer na Petrobras e que falou, não vou para lá, vou embora. E cá entre nós, eu podia dar uma segunda bola fora, né? Ou a equipe do governo que não consegue nem ler a lei que faz, né? Porque a nova lei das estatais é muito clara com relação ao impedimento que ele teria. Então, é surreal acontecer uma coisa desse tipo, né? Aliás, enquanto conversávamos aqui, saiu o nome do presidente da Petrobras, José Mauro Ferreira Coelho, foi indicado aí para a presidência, enquanto o Márcio Weber para a presidência do Conselho. Desculpa, Cleveland, te interrompi. Não, é isso mesmo, só isso. Não tenho nenhuma dica, não. Bom, a minha bola, assim, no Brasil, vou falar sobre a minha bola fora. Assim, a discussão sobre o movimento de 64, para uns golpe, para outros revolução, ela é muito pouco... É um terreno estéril, porque tem pouca gente disposta a discutir isso com alguma honestidade intelectual, né? Então, quando a gente está lidando com isso, nós estamos lidando com assim, muita desonestidade, muita paixão e pouca razoabilidade, né? O país viveu uma guerra suja, ambos os lados extrapolaram, né? Abriram mão da política e foram para a selvageria. Nesse cenário, ninguém lutava por democracia, eram duas forças antagônicas, né? E se de um lado houve sequestro, assassinato, do outro lado também houve censura, tortura, então é um capítulo terrível da nossa história. O deputado Eduardo Bolsonaro fez um comentário como réplica a um artigo da Miriam Leitão que dizia que havia uma assimetria entre Lula e Bolsonaro em relação à questão de quem oferece mais perigo para a democracia, dizendo que o Lula oferece menos perigo, eu discordo redondamente dela, mas em réplica a isso, o Eduardo Bolsonaro fez uma brincadeira colocando ali um desenho de uma cobrinha e a Miriam Leitão, durante a ditadura, grávida, foi torturada e num dos processos de tortura se usou uma cobra. Assim, a postagem
do deputado ela é absolutamente desprovida de qualquer empatia, é algo grotesco, deplorável, e não fosse tudo isso, é extremamente burra e pouco inteligente, porque estando num momento eleitoral, ele não ganha nada com isso. Então, é uma bola fora, mas para fora do estádio, assim, de uma imbecilidade rara de se encontrar, um estado puro, assim, de um nível de pureza. Desculpa, Marcelo, mas típica dele, viu? Mas esse particularmente, nesse episódio, considerar tudo, é 999 partes de imbecilidade para 1000 partes de qualquer coisa. Então, assim, a minha bola dentro, seguindo aí o entendimento dos meus amigos que deixam o Lula falar, a minha bola dentro é para o Lula, né, para a sinceridade dele, né, para que ele nos mostre cada vez mais quem de fato é o Lula, para aqueles que têm pouca memória, para aqueles que não se lembram, né, do gigantesco esquema de corrupção que foi promovido, para aqueles que não se lembram do arrependimento do PT de não implementar uma censura, de não aparelhar até mesmo as Forças Armadas, que o Lula nos ajude até a eleição com a sinceridade dele. E a minha dica, cara, comecei a assistir ontem uma série legal pra caramba, contando a história do Lakers, da chegada do Magic Johnson. A série chama-se Hora de Vencer, da HBO, muito, muito, muito legal. Tem toda uma pegada nos 70, então eles aplicam os filtros, tem uma trilha sonora muito legal, obviamente que tem ali um arranjo de alguns personagens fictícios para ajudar a contar a história, mas é muito legal. Sugiro aí para quem pegar no final de semana que vai maratonar, não façam como eu, que varei madrugada dentro aí para assistir alguns episódios, tá bom, meus amigos? Então, semana que vem estamos aí, 95º programa, faltam 5 para o 100º, que vai ser ao vivo, né? E vamos estar todos juntos aqui finalmente, tá? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Abraço. Valeu.